Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um quebra-cabeça histórico fascinante. É sobre uma profecia de destruição total contra uma cidade superpoderosa da antiguidade, e essa previsão, séculos e séculos depois, ainda causa um debate enorme. Imagina só, lá no século VI a.C., o profeta Ezequiel chega com uma previsão chocante. A grande cidade de Tiro seria completamente destruída. E ele não para por aí não. Ele detalha exatamente como isso aconteceria. Como a cidade seria literalmente desmantelada e jogada no oceano. E é aí que o nosso mistério começa de verdade. Porque, olha só, hoje existe uma cidade movimentada chamada Tiro, lá no Líbano. Muita gente olha para isso e pensa, bom, tá aí, a profecia falhou, né? Caso encerrado. Só que a história é bem mais complicada e interessante do que parece. Ok, para a gente entender esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa entender a cidade que está no centro de tudo. E Tiro não era qualquer cidadezinha não, era uma verdadeira potência do mundo antigo. A Tiro daquela época, na verdade, era dividida em duas. Pensa assim, tinha a fortaleza principal, numa ilha, que era considerada quase impossível de invadir. E na costa, no continente, tinha a Tiro Antiga, ou Uxo, que era quem fornecia água, comida, enfim, o suporte para a ilha. Então a profecia fez uma lista de previsões bem específicas e pareciam ser absolutas, sabe? Prometiam uma destruição tão completa, mas tão completa, que a cidade ia virar praticamente uma pedra lisa, irreconhecível. Agora, vamos dar uma olhada no argumento de que a profecia simplesmente não se cumpriu. O fato de Tiro existir hoje em dia, é claro, o principal ponto de discórdia há séculos. De acordo com as fontes, o argumento contra a profecia se baseia em dois pontos bem diretos. Primeiro, Nabucodonosor não conseguiu destruir a cidade inteira. E segundo, ela foi obviamente reconstruída. E vamos combinar, olhando por cima, parece uma conclusão bem lógica. Para a gente analisar isso melhor, vamos ter que investigar os registros históricos, os personagens envolvidos. A chave para desvendar isso tudo pode estar nos detalhes tanto da profecia quanto da longa história da cidade. Então a queda de Tiro não foi uma coisa de um dia para o outro. Foi, na verdade, uma série de conquistas, uma destruição que durou quase 2 milênios. Foi como se a cidade fosse sendo destruída em câmera lenta. E aqui a gente chega num ponto que é chave para entender tudo isso. Uma leitura mais atenta do texto, segundo os analistas, mostra uma coisa bem curiosa. A profecia parece falar de dois agentes de destruição. Um é ele, no singular, que é identificado como Nabucodonosor. O outro é eles, no plural, se referindo a muitas nações. E o mais interessante é que as ações de cada um são bem diferentes. E a história confirma. Nabucodonosor cumpriu a parte dele. Depois de um cerco brutal que durou 13 anos, ele arrasou a cidade do continente, a Tiro Antiga, exatamente o que a parte do ele na profecia dizia que ia acontecer. Mas a ilha, a fortaleza da ilha, continuou lá intocada. É aqui que a história fica boa de verdade, porque mais de 250 anos depois, aparece outro conquistador na jogada. E o mais maluco é que ele provavelmente nem sabia que estava prestes a cumprir um papel num drama tão antigo. Alexandre o Grande, para resolver esse problema militar, teve uma ideia que ninguém imaginava. Ele usou os escombros da cidade antiga, aquela que Nabucodonosor tinha destruído, para construir uma ponte, uma estrada, até a ilha. Ou seja, ele literalmente cumpriu uma das partes mais específicas e estranhas da profecia. Jogar as pedras, a madeira e o entulho de Tiro no meio do mar. As fontes interpretam essa metáfora das ondas como uma destruição em etapas. A Babilônia de Nabucodonosor foi só a primeira onda. Depois vieram os persas, os gregos, os romanos e, por fim, a última onda, os mamelucos, que em 1291 simplesmente arrasaram a cidade de um jeito que ela ficou praticamente abandonada por séculos. E tem mais. No século XIX, alguns viajantes que foram até o local descreveram uma cena de pura desolação. No lugar daquela metrópole rica, só tinha uma vilazinha de pescadores. A descrição deles batia de um jeito impressionante com aquela imagem da profecia, de um lugar para estender redes de pesca. Isso tudo nos leva à última peça do quebra-cabeça. O que quer dizer nunca reconstruída? Se tem gente morando lá hoje, como isso faz sentido? A análise aqui vai fundo na língua original. A palavra hebraica para construir, que é BNH,
muitas vezes não se refere só a levantar paredes. Ela pode significar reerguer o status de uma nação, sua influência, sua glória, seu poder no mundo. Então, o ponto crucial dessa interpretação é o seguinte: a estatura de Tiro foi destruída para sempre. A cidade, como aquela potência mundial que dominava o comércio, nunca mais voltou a existir. Sim, existe uma cidade no mesmo lugar, mas a antiga Tiro, a rainha dos mares, essa nunca mais foi reconstruída. E agora, um dado que é de cair o queixo. Fizeram uma análise estatística, pegaram todos esses detalhes super específicos da profecia, Nabucodonosor atacando só a parte do continente, Alexandre usando os destroços para construir a ponte, a cidade virando um lugar de pesca e nunca mais recuperando sua glória. A probabilidade disso tudo acontecer por puro acaso foi calculada em 1 em 75 milhões. É um número astronômico. No fim das contas, o que a gente tem é um caso histórico impressionante. Uma sequência de eventos que se encaixa de um jeito muito particular com um texto de milhares de anos. Agora, se isso é prova de uma previsão divina, ou se é só o resultado de uma interpretação muito engenhosa feita depois que tudo aconteceu, bom, essa é a pergunta que fica no ar.